Meus irmãos, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco. Nós estamos iniciando hoje uma série de estudos a respeito das 5 solas. E nós vamos fazer isso durante todo este mês de outubro. Então você é o nosso convidado para estar conosco durante os sábados de outubro, participando desse trabalho e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, um pedacinho daquilo que foi a nossa história. Então eu queria convidar você, antes de mais nada, para curvar a sua fronte. Nós vamos orar a Deus, nós vamos louvar a Deus e depois vamos ter a palavra abençoada. E eu creio que todos esses momentos serão de bom grado, vão enriquecer sua vida e você pode compartilhar com outros, porque certamente a palavra do Senhor também há de trazer esta riqueza que só ela tem ao coração daqueles que têm sede e fome. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tem chamado a uma nova vida através da fé em Cristo Jesus. Nós celebramos o Teu nome nessa hora. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado. Tudo que nós estivermos fazendo, não só no dia de hoje, mas durante todo esse mês, neste evento especial. Nós, ó Deus, celebramos o Teu nome, celebramos a graça, a fé, celebramos, ó Deus, a glória que é dada somente ao Senhor, Tua palavra, ó Deus, e também, Senhor, o próprio Salvador, o Cristo em nossas vidas, o Senhor absoluto, Jesus. Por isso nós Te adoramos e queremos, ó Deus, pedir-Te que o Senhor possa nos instruir através da Sua palavra, Seu Santo Espírito, e receber toda a honra e glória que só o Teu nome é devido, através dessas canções, dos louvores e de tudo o que fizermos nesta hora. Seja assim, conforme o Teu agrado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria antes só fazer uma leitura para a gente louvar ao Senhor. Essa leitura narra a conversão do carcereiro de Filipos. É uma leitura que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 27 ao verso 34. Paulo e Silas estão presos, eles foram açoitados, foram presos lá em Filipos por causa da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o que ocorreu ali foi que sobreveio um grande terremoto, já era noite, e sacudiu esse terremoto, os alicerces daquela prisão, e todas as portas daquela prisão se abriram e se soltaram todas as cadeias, ou seja, as cadeias de todas as pessoas que estavam ali presas, não somente Paulo e Silas. Mas aconteceu algo tremendo além disso. Eles permaneceram ali. Mas esse peixinho, ele conta que o carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas, ele puxou da espada para se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E eles então pregaram a palavra de Deus a todos da casa daquele homem, do carcereiro, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites, e a seguir este carcereiro foi batizado, e todos os seus, todos da sua casa. Então levou Paulo e Silas para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem estes crido em Deus. Pela fé, meu irmão, pela fé é que nós somos salvos, somos chamados a uma nova vida em Cristo Senhor. Vamos celebrar esta graça, vamos celebrar este Deus tremendo que pela fé nos tem dado a salvação. Graça e paz, boa noite a todos, vocês que nos assistem nesta noite. Nós gostaríamos nesse instante de convidar você, com toda a disposição do seu coração, que você louvasse o nome do Senhor conosco, que exaltasse o nome dEle. Deus, qual nós servimos,
tem cuidado de nós. A Bíblia diz nos Salmos que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nosso Deus está sempre atento. Os olhos dele percorrem toda a criação. Os olhos dele sondam o nosso interior, ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós conhecemos a nós mesmos, que nós conhecemos o nosso interior, mas na verdade quem conhece o mais profundo do nosso coração, onde a nossa mente não pode ir, é o Senhor. Ele está sondando o seu coração neste momento. Ele sabe de todas as suas lutas, ele sabe de toda a sua vida, ele tem tudo escrito na palma das suas mãos. Eu queria que você se colocasse na dependência desse Deus, que te conhece e que cuida de você, e que você pudesse agora adorá-lo como lhe é devido, em espírito e em verdade, com toda referência, com toda alegria, com todo amor, com toda paixão. Louve ao Senhor conosco. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar, quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar, quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Que bom que essa paz invade o nosso ser. Que bom que nós podemos nos achegar diante deste Deus. E um dia, confiados na sua palavra,
nós poderemos ver todo o esplendor da sua glória, porque Ele se revelará a nós como Ele é. Nós poderemos ver a glória do Senhor sobre nós, face a face. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E outra coisa que a Bíblia nos ensina a respeito da fé, que ela não é produzida por nós mesmos. Nós somos incapazes de gerar em nós mesmos a fé necessária para crermos naquilo que nós não podemos ver. Mas a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente dele para nós, para que nós possamos ter acesso a ele. É preciso crer em Jesus Cristo, crer na sua salvação,
E nós temos que também exercitar a nossa fé. E nossa fé deve estar realmente amparada, alicerçada no Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom, meus irmãos, que bênção. Nós estamos hoje aqui com muita alegria recebendo o pastor Felipe, da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Ele mesmo fará as apresentações. Deus te abençoe, pastor. Grande abraço, viu? O povo é seu. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês, poder partilhar desse momento, nesse mês especial da Reforma Protestante, poder falar sobre os 5 solas, é uma alegria muito grande. Sou o pastor Felipe, eu acho que já conhecido de alguns dessa igreja querida, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Eldorado, e é uma alegria para mim muito grande poder partilhar com vocês desse assunto hoje, que será falar sobre somente pela fé, sola fide, o fato de que nós somos salvos pela fé somente em Cristo Jesus. Esse é o nosso assunto e é o que nós vamos refletir juntos agora nesse momento. Eu queria orar com você, pedindo a graça do Senhor sobre nós, pedindo para que Deus possa nos instruir através dessa mensagem, através dessa palestra, para que toda a clareza dessas verdades possam nos fazer mais convictos ainda da obra do Senhor Jesus e daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinar. Vamos orar? Feche seus olhos aí comigo e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de, juntamente com os irmãos nessa igreja querida, Igreja Presbiteriana do Flamengo, podemos partilhar de algo tão maravilhoso e verdadeiro sobre a Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que seja clara essa exposição e essa reflexão, e que o Espírito do Senhor, que habita em nossos corações, possa iluminar o nosso entendimento para que compreendamos tudo o que o Senhor tem a nos ensinar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma reflexão então sobre sola fide, e eu quero começar com uma passagem da palavra do Senhor, que está lá em Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler esse texto e nós vamos caminhar um pouquinho introdutoriamente, depois eu volto nele. Mas, de início, eu queria que você tivesse essas palavras em mente. Romanos 5, 1 e 2 diz o seguinte para nós:
Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Aqui está o coração do que a gente vai falar hoje. Quando a gente olha para a Reforma Protestante ela ficou marcada por algumas verdades emblemáticas, e 5 verdades foram compostas e arranjadas como 5 solas, né? 5 expressões que são pontos centrais da Reforma Protestante. São eles: sola fide, que significa somente pela fé, ou fé somente; sola gratia, que significa graça somente; solus Christus, que significa Cristo somente; sola Scriptura, somente a Escritura; e soli Deo Gloria, que significa glória a Deus apenas, ou somente a Deus seja dada a glória. Agora, desses 5 pontos, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa reflexão é para o fato de que nós somos salvos pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. Interessante porque essa discussão sobre a nossa salvação ser somente pela fé foi uma discussão central no âmbito da Reforma Protestante. A Reforma Protestante lidou imensamente e com grande fervor e grande dedicação sobre este ponto a respeito de como se dá a nossa salvação. Se a nossa salvação se dá por fé mais méritos nossos, ou se a salvação se dá apenas pela nossa fé. Os reformadores, irmãos, eles argumentaram que a justificação do homem se dá apenas por fé, sem adição, sem o acréscimo de nenhum trabalho, de nenhum mérito que advém de nós mesmos. O homem não tem mérito nenhum em sua própria salvação. Esse foi o argumento básico dos reformadores no século XVI. Interessante porque o debate em torno da justificação foi imensamente significativo para esse século. Boa parte do que nós chamamos das discussões da Reforma girou em torno de como é que nós somos salvos. Mas é de se surpreender que hoje a questão da justificação pela fé, ela é muito menos presente. Talvez por causa do relativismo que domina o nosso tempo e a nossa geração. Talvez pelo descaso que a nossa geração tem com o próprio conceito de salvação. Ou talvez ainda por causa dessa religiosidade mundana que nosso tempo tem, em que volta-se a esse conceito de que nós somos salvos por algum mérito que haja em nós. De alguma forma, essa doutrina foi meio deixada de lado. Mas a verdade bíblica da condenação do homem fora da justificação precisa ser de novo pregada na igreja moderna. Precisa ser hoje pregada e anunciada por nós com muita dedicação e por muito fervor. Muitas são as igrejas que não acreditam mais na doutrina da justificação. Muitos são os crentes que pregam o evangelho, mas pregam o evangelho Cristo mais alguma coisa. Como se a nossa salvação não dependesse apenas de Cristo, da nossa fé em Cristo, mas de Cristo mais isso, Cristo mais aquilo outro. E esse é um grande perigo para o evangelho que nós anunciamos. Afinal de contas, a salvação pela fé e pela fé somente é central, não apenas nas discussões do século XVI, mas é central para a própria Bíblia, para a própria palavra de Deus. E é central ao próprio evangelho. A ênfase do evangelho na libertação do homem, para que esse homem não esteja mais debaixo de condenação e da ira santa de Deus, precisa ser anunciado por nós. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. O evangelho, irmãos, ele não nos livra apenas de vícios. O evangelho não nos livra apenas de problemas sociais, de dificuldades psicológicas. O evangelho não é um antídoto apenas contra uma agenda complexa, uma vida de ansiedades. O evangelho transforma isso também, mas esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho, o foco central é libertar pecadores do juízo de Deus, da ira santa de Deus contra o pecado. É isso que o evangelho nos conta. A boa notícia do evangelho é que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. O pecado nos alienou de Deus, o pecado nos afastou de Deus. E a graça de Deus em Cristo Jesus é que pode nos salvar. E nós abraçamos essa graça, nós nos apropriamos dessa graça pela fé.
pela fé somente. Bom, exatamente isso que o texto de abertura que nós lemos nos diz. Se você voltar os seus olhos para Romanos 5, versículos 1 e 2 novamente, você vai se lembrar que o texto diz: justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé, nós temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Nós só somos justificados, nós só temos paz com Deus, nós estamos em harmonia com Deus, por causa do sangue de Jesus e da nossa fé, que toma a obra de Jesus como nossa, que se apropria daquilo que Cristo fez por nós. Bom, mas para que eu possa deixar isso um pouco mais claro para você, para que você entenda realmente o que é sola fide, eu preciso que você faça uma espécie de tour comigo, um passeio comigo sobre como é que esse conflito começa. Como é que esse conflito entre fé somente ou fé mais obras começa. Nós precisamos para isso olhar para o século XVI e para o conflito que a igreja reformada, que os protestantes no século XVI tiveram que enfrentar com a igreja de Roma. Deixe-me trazer para você algumas reflexões a respeito disso para lançar clareza sobre esse assunto. A Igreja Católica Romana, historicamente, argumentava e argumenta de que a nossa justificação ela é através da fé, da graça e de Cristo, mas não através desses recursos apenas. Deixa eu tentar deixar isso ainda mais claro para você. A Igreja Católica ensina que a fé ela é a iniciação para a nova vida, para uma vida de salvação. É o fundamento, é a raiz da justificação. A Igreja Católica também ensina que a graça é necessária para a nossa justificação, sem dúvida. Eles afirmam isso. Afirmam igualmente também que a expiação de Cristo, que a obra de Cristo na cruz, é necessária para que o homem seja justificado. Mas talvez você ouça isso e pense, bom, então onde está o problema? Quando é que nós nos desencontramos teologicamente? Nós nos desencontramos pelo fato de que a Igreja Católica também afirma que a justificação não se dá apenas pela fé na obra de Cristo. Ela não se dá apenas pela graça derramada por Deus, não apenas por intermédio de Cristo Jesus, mas ela envolve também as nossas obras. Aqui que mora o problema. No final das contas, a Igreja Romana ensina que a justificação é através da fé mais as obras. Graça somada de mérito. Cristo somado do nosso esforço próprio. E aí então nós temos justificação. Não é apenas fé em Cristo, não é apenas a graça de Deus se derramando sobre nós. Não é apenas os méritos do Senhor Jesus, mas algo que vem de mim também. Meus próprios méritos, minhas próprias obras, meu próprio esforço. É aqui que mora o conflito. Os reformadores rejeitaram a ideia de que os homens pudessem realizar obras que produzissem mérito para a sua própria salvação. O que os reformadores estavam dizendo é que não é possível eu e você exibirmos uma justiça pessoal para alcançarmos a nossa salvação. Se nós dependemos de nossa justiça pessoal para sermos salvos, nós já estamos plenamente e completamente condenados. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto que criava a divergência e toda a discussão no âmbito da reforma. Esse é o ponto importante para nós também, nessa reflexão que nós estamos fazendo. A Igreja Católica também via, por exemplo, no sacramento do batismo, como uma espécie de causa instrumental, um método para alguém ser justificado. Como se através do batismo as pessoas pudessem então receber graça, uma infusão de graça. E através do batismo então essas pessoas são elevadas a um estado de graça. E ali então se inicia um processo de santificação, justificação durante toda a sua vida. Um membro batizado da igreja é justificado se ele concorda com essa infusão de graça e não comete nenhum pecado mortal. Ele foi batizado, recebe graça e agora ele vai vivendo e vivendo ou crescendo e aprendendo sem cometer pecados mortais. Porque se comete pecados mortais, cai do estado de graça. Então está fora da graça de Deus. Se ele cometer pecados veniais,
pecados de menor ofensa a Deus, pecados menores, digamos assim, na teologia católica, não se cai do estado de graça. E para isso há sempre a penitência, há sempre o perdão que cada pessoa deve buscar através dos sacramentos. Interessante, então, que na visão católica, a justificação, no final das contas, ela é adquirida ao longo de uma vida, ao longo de uma jornada, através do uso dos sacramentos. À medida que alguém, um católico, vai usando e lançando mão dos sacramentos, ele vai crescendo nessa vida de santidade, até que ele alcance a santidade plena, que só será obtida no final da sua vida para alguns pouquíssimos santos, e para a maioria dos outros crentes só será adquirida depois de anos no purgatório, até que então possa ser elevado à presença de Deus e usufruir da sua plena justificação. Os reformadores não concordaram, obviamente, com isso. E eles argumentaram que a causa instrumental da justificação não é o sacramento, que a causa instrumental da nossa justificação não é o nosso próprio trabalho, mas a nossa fé em Cristo Jesus. O instrumento que nos permite alcançar a justificação é a nossa própria fé. Porque é através da fé que nós abraçamos aquilo que Cristo fez por nós. E aquilo que Cristo fez por nós é completo. Não exige mais nada. Não exige nenhum outro complemento. Olha comigo, por exemplo, para o que a palavra de Deus nos ensina, lá em Romanos, capítulo de número 4, versículos 1 a 8. Deixe-me ler essa longa porção para você de Romanos 4, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Eu quero chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção para o que Paulo está nos ensinando aqui nessa passagem. O que basicamente ele está dizendo para nós é que Abraão não pode se gloriar diante do Senhor. E que a sua justificação só pode ser algo realmente gratuito, só pode ser uma justificação por graça, se ele estiver recebendo aquilo que não é fruto do seu próprio trabalho. O que Paulo diz é o seguinte: olha, se alguém praticou alguma obra e isso é imputado como galardão, então na verdade isso não é graça, isso é dívida, porque se eu trabalho, eu sou digno daquilo que eu recebo em resposta ao meu trabalho. Mas ele diz: mas aquele que não pratica, aquele que não possui méritos para alcançar a salvação, mas crê naquele que justifica, então a justiça é imputada a ele, porque o que ele recebe, ele não recebe como um mérito das suas próprias obras, mas como graça. Ele então cita Davi dizendo: olha, bem-aventurados são aqueles que têm suas maldades perdoadas, que têm os seus pecados perdoados, que têm os seus pecados cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o homem não imputa, o Senhor não imputa mais pecado. Deixa eu colocar de maneira simples para você. Se a nossa salvação dependesse dos nossos méritos, então não seria uma salvação por graça. Ela seria uma dívida da parte de Deus. Nós teríamos conseguido colocar Deus em dívida para conosco. Mas isso não é possível. Porque eu e você sabemos que no final das contas, até mesmo as nossas melhores obras são marcadas e manchadas pelo nosso pecado. Aquilo que nós recebemos, a salvação que nós recebemos da parte de Deus, nós recebemos como graça do Senhor. Não é fruto do nosso trabalho, não é fruto do mérito que eu e você conseguimos gerar ou produzir, mas a simples graça de Deus derramada sobre nós. Bom, a reforma protestante foi em grande parte, então, irmãos, uma espécie de controvérsia sobre como o homem
é justificado por Deus. O Papa argumentava que tinha autoridade para libertar pessoas do purgatório através da venda de indulgências. Através das indulgências, não especificamente através da venda das indulgências, que era proibido. A igreja chamou o sacramento da penitência de uma espécie de segundo plano de justificação para aqueles que perderam a justificação cometendo algum pecado mortal. Então alguém poderia fazer penitências e a partir dessa penitência receber mérito e graça para que pudesse então alcançar a justificação. O problema é que tudo isso acabou de alguma forma se pervertendo, como eu vou mostrar para você já já. O sacramento da penitência, basicamente ele exige confissão de pecado, uma oração de contrição e uma absolvição através de um sacerdote. Então, se alguém cometeu um pecado mortal ou mesmo venial, se alguém caiu do estado de graça, essa pessoa pode buscar a penitência. Arrependido, confessa seus pecados, com o coração contrito, recebe uma absolvição sacerdotal. E então agora ele vai fazer obras, vai se penitenciar através de obras. Obras de satisfação que no final das contas vão, de alguma forma, cumprir as exigências da lei de Deus e o mérito produzido por esse penitente diante do Senhor o colocará nesse estado de caminhada de novo em fé. No final das contas, então, é como se o homem tivesse que, vez após vez, através das suas próprias obras de penitência, alcançar mérito para buscar mais graça, e mais graça, e mais graça, para que ele possa continuar crescendo nesse processo de justificação. Para você entender, no final das contas, não é só o mérito de Cristo, mas também os méritos das nossas próprias obras, para alcançarmos a justificação. O papado enfatizou muito essa importância, uma importância de um coração arrependido, mas em 1517, apareceu um pregador dominicano chamado Johann Tetzel. E o Johann Tetzel gerou algo que era um pouco problemático. Ele começou a vender indulgências perto de Wittenberg para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E aqui começa um conflito enorme, porque ele começa a vender indulgências, de tal forma que agora alguém poderia, não ele mesmo praticar obras de penitência, mas ele poderia comprar isso, meio que terceirizar esse serviço. Eu vou pagar um determinado valor e essas obras penitenciais serão feitas para que elas sejam aplicadas, por exemplo, para alguém que já faleceu, está no purgatório, ou mesmo por mim. Martinho Lutero começou então a atacar os abusos desse sacramento, do sacramento da penitência da igreja, e no final das contas acabou atacando a própria doutrina. A igreja então teria o poder de transferir uma parcela do tesouro dos méritos para aqueles que estavam no purgatório e que não possuíam mérito suficiente para isso. Percebe o quão complexo se torna essa matemática, então? Alguém paga um valor aqui para que uma determinada obra de penitência seja feita, e aí o mérito dessa obra ser transferido para alguém que está lá no purgatório. E aí então essa alma poderia sair do purgatório e ascender à presença de Deus. Interessante porque nesse tesouro, nesse banco de méritos, estaria ali os méritos de Cristo, os da Santa Família, o de todos os santos, e um indivíduo então penitente se justificaria por compartilhar desse tesouro. Uma pessoa seria justificada a menos que cometesse pecado mortal, porque nesse caso eles estariam condenados realmente ao inferno. No final das contas, é exatamente essa matemática que funcionava. E é exatamente isso que os reformadores, que Martinho Lutero batiam contra e eram rigorosamente contrários a essas verdades. Porque nada disso se encontrava na Escritura. Porque nenhuma dessas ideias encontrava fundamento na palavra do Senhor. O Papa teria o poder de transferir o mérito excedente dos santos para aqueles que tinham necessidade lá no purgatório. E Martinho Lutero dizia que se o Papa fosse bom de verdade, ele esvaziaria o tesouro do mérito e livraria todas as almas do purgatório, já que ele tem esse poder. Lutero viu essa doutrina católica como uma distorção radical da doutrina sobre os méritos de Cristo e a doutrina bíblica da justificação pela fé. Mas por quê? Bom, eu quero te levar agora então a olhar um pouquinho mais enfaticamente sobre o que é a doutrina da justificação pela fé.
que significa pela fé somente? A doutrina protestante, irmãos, ou a doutrina reformada também da justificação, argumenta que a justiça de Cristo é transmitida a nós, é imputada a nós, e nós somos salvos por causa da obra de Cristo, sem nenhum mérito nosso. Esse é o fundamento dessa doutrina. Nós somos justificados pela fé somente naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Cristo Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou toda a dívida que nós tínhamos. Ele pagou toda a culpa, todo o peso do pecado que estava sobre nós. Ele pagou isso em nosso lugar. Mas não apenas isso. Cristo não apenas resolveu o problema da nossa dívida, mas ele também resolveu o problema da nossa falta de justiça. Porque Cristo foi obediente até a morte, como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz, e por causa da sua justiça, por causa do seu caminhar reto, justo, santo diante de Deus, a justiça de Cristo nos é imputada. A justiça de Cristo se torna nossa justiça. É como se fosse uma troca. Nós entregamos aquilo que é nosso para o Senhor Jesus, e Ele nos dá daquilo que é dele. Nós entregamos os nossos pecados, entregamos as nossas falhas, e Ele nos dá da sua justiça e da sua pureza. Aos olhos de Deus, então, nós somos declarados como justos. Deus declara-nos justos diante de si, porque agora os nossos pecados foram pagos em Jesus, e a justiça de Jesus se tornou nossa justiça. Nós somos como que cobertos pela justiça de Cristo Jesus. A fé, ela entra nessa história como então esse órgão que se apropria da justiça de Cristo. Como esses braços que envolvem aquilo que Cristo fez por nós. Como essa mão que se apega e agarra aquilo que só o Senhor Jesus fez por nós. Os méritos de Cristo são suficientes. Aquilo que Cristo fez por nós é suficiente, é final, é cabal, não é necessário nada mais. Nada mais. Deixe-me citar para você o que João Calvino diz nas Institutas, lá no volume de número 3.11.7, se você tiver curiosidade de conferir. Ele diz o seguinte: comparamos a fé a um tipo de vaso, pois a menos que nos esvaziemos e estejamos com a boca das nossas almas aberta para buscar a graça de Deus, nós não somos aptos a receber Cristo. O que João Calvino está dizendo é muito interessante. Ele diz, olha, a fé é como um vaso vazio, completamente esvaziado, pronto para receber algo que Deus está para nos dar. É como se a boca das nossas almas estivesse escancarada para se alimentar de algo que só o Senhor tem para nos dar. O que Ele está querendo nos convencer com essa frase e nos fazer pensar é de que a fé em si mesma é apenas algo que recebe, algo que se apropria. A fé em si não é mérito para nós, a fé não é obra, não é esforço. A fé é a cessação de todas essas coisas e o simples abraçar daquilo que outra pessoa fez por mim, daquilo que Cristo fez por nós. Ainda uma outra citação, agora de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte, abre aspas, a substância da fé é a nossa vontade. Sua maneira é que nos apoderemos de Cristo pelo instinto divino. É a causa final. E o fruto, que purifica o coração, nos torna filhos de Deus e traz com isso a remissão dos pecados. Pela fé, ele diz, nós nos apoderamos de Cristo. A fé é isso, irmãos. A fé não tem, no final das contas, nós não somos salvos pela fé na fé. Quando nós estamos dizendo que nós somos salvos pela fé somente, sola fide, não é a ideia de que a fé em si nos salva. Não é a fé na fé, mas a fé em Cristo. Porque a fé se apropria daquilo que Ele fez por nós. Não é nos apropriarmos dos méritos de Cristo, mas ainda precisamos de mais méritos. Não é recebemos a graça de Deus, mas ainda precisamos de mais graça. Não, os méritos de Cristo são suficientes. A graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Nada mais é necessário. A doutrina do Novo Testamento sobre a obra de Cristo, sobre a expiação, significa que não só Cristo morreu e sofreu por nós, mas como eu disse há pouco, Ele também viveu em justiça para nós.
É impossível, irmãos, para um homem ser justificado além ou para além da obra perfeita de Cristo Jesus por nós. Não existe outro recurso para a nossa justificação. Não existe outros meios para a nossa justificação. Não existe outro mediador para a sua justificação. Apenas Cristo Jesus. Romanos 3, versículos 24 a 26, diz o seguinte. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No final das contas, a nossa justificação é sobre o Senhor ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados por causa da nossa fé em Jesus. No final das contas, o que importa não é nem sequer o tamanho da minha fé ou da sua fé. O importante é o objeto da nossa fé. É quem a nossa fé abraça. É a justiça de quem a nossa fé se apropria. Não é fé na fé, mas a fé em Cristo. É o que eu já reiteradas vezes disse a você nessa mensagem. Então eu queria que você guardasse pelo menos duas verdades importantes no seu coração sobre isso. A primeira delas é que a fé é um instrumento pela qual o homem abraça Cristo Jesus. A fé é um instrumento através do qual nós abraçamos ao Senhor Jesus. Há uma frase que eu gosto muito de Teodoro Beza, que ele dizia o seguinte, abre aspas, Abraão não foi justificado e feito pai dos fiéis por algumas de suas obras pessoais, ou precedendo de sua fé em Cristo, ou a seguindo como lhe prometera, mas meramente pela fé em Cristo, ou o mérito de Cristo por fé lhe foi imputado por justiça. No final das contas, o que ele está dizendo é que eu e você, como crentes, estamos vestidos com a justiça de Cristo através da fé. Através da fé, nós nos vestimos de Cristo. Nós temos a justiça de Cristo sobre nós. De tal forma que a nossa justiça é uma justiça aliena. Ou, para colocar numa linguagem mais popular, a nossa justiça é uma justiça distante de nós, ela é alienígena, ela é fora de nós. A palavra aliena tem a ver com essa ideia de algo que está longe de mim. Não é uma justiça própria, mas uma justiça que vem a mim de outra pessoa. E você sabe que essa pessoa é o Senhor Jesus. O desempenho perfeito de Jesus, a obediência perfeita de Jesus, o cumprimento de toda a lei que Jesus fez, se torna minha e sua. Pense comigo. Se nós chegássemos hoje na glória e, hipoteticamente, fôssemos indagados sobre por que nós deveríamos ser salvos, se nós apontássemos apenas para o fato de que fomos perdoados, alguém poderia dizer, bom, mas você foi perdoado, mas isso não te faz santo. Só suas dívidas foram pagas. Mas o que Cristo fez por nós foi ainda maior do que isso. Cristo não apenas resolveu o problema da nossa dívida, mas Ele também nos deu da sua justiça. De tal forma que agora Deus bate o martelo e nós somos declarados justos por uma justiça que não é nossa. Por uma justiça que não foi obtida por nós. A imputação da justiça de Cristo ao crente está além de qualquer esforço da nossa parte. E isso é o coração do Evangelho. Há um teólogo pregador chamado Horatius Bonar, que escreveu um livro sobre a nossa justiça eterna. E ele dizia o seguinte, a fé não é o nosso médico, mas a fé nos leva ao médico. Toda fé aqui nesse mundo é imperfeita. E a nossa segurança é esta. Não importa o quão deficiente ou fraca a nossa fé possa ser. Se ela consegue tocar aquele que é perfeito, tudo está bem. Por que eu coloco esse ponto aqui? Para que você entenda que no final das contas não é a força da nossa fé que nos salva, mas em quem nós cremos. É Cristo que nos salva por meio da fé.
De tal maneira que eu e você, em nossa vida e nossa caminhada, podemos enfrentar alguns momentos de tribulação. Momentos, talvez, em que sua fé se sinta de alguma forma fragilizada, afetada. É possível que você que está me ouvindo já tenha passado em algum momento da sua trajetória por alguma crise de fé. Eu não estou falando de você, de alguém que abandonou a fé, de alguém que enfiou a cara no mundo, porque provavelmente tais pessoas nem sequer tiveram fé, de fato. Estou falando de crentes fiéis ao Senhor, de gente que ama a Deus verdadeiramente, mas que talvez na sua trajetória já tenha passado por momentos que sentiu sua fé enfraquecer, a sua fé esfriar. E o que o Horatius Bonar está dizendo, olha, fique em paz, porque se sua fé for suficiente para tocar aquele que pode salvar, Cristo Jesus, então tudo está bem. Então tudo está bem. Eu gosto de uma história contada por um pastor norte-americano chamado Don Carson. Ele conta essa história mais ou menos assim. Imagine você, naquele dia da Páscoa, no Êxodo, e então você tem 2 judeus. E esses judeus estão conversando e batendo um papo no final do dia. E aí um deles se aproxima então do outro e diz, e aí, como é que estão os preparativos para a Páscoa? Você já está tudo preparado? E o outro diz, claro, tudo preparado, do jeitinho que Moisés disse. Do jeitinho que ele disse, assim eu vou fazer. Eu estou super animado, eu creio que vai dar tudo certo. Essa é a vontade do Senhor para nós. E você? E aí o outro diz, bom, não, eu também, tá, as coisas estão encaminhadas, eu estou preparando, mas me veio aqui uma ideia, você não acha um pouco estranho essa ideia de anjo da morte, matar os primogênitos, passar o sangue no umbral da porta? Isso não é um pouco demais? E o outro responde, demais? Claro que não. Isso aí é a palavra do Senhor para nós. Moisés é o profeta dele. Se Moisés disse, e essa é a palavra do Senhor, assim será. Você está duvidando disso, por acaso? E o outro diz, não, duvidando não. Eu só estou pensando alto. Talvez querendo ouvir sua opinião sobre isso. Eles terminam a conversa, os 2 vão para casa, preparam a Páscoa, passam o sangue no umbral da porta. No outro dia de manhã, na casa de qual deles você tem o primogênito morto? A resposta é, na casa de nenhum deles. Porque os 2 fizeram exatamente o que deveria ser feito. Eles imolaram o cordeiro, eles tomaram do sangue, eles passaram no umbral da porta. Eles cumpriram a vontade de Deus e tiveram fé. Mas você pode pensar, mas um deles tinha uma fé um pouco abalada. Mas suficiente para crer na promessa de Deus, de que um cordeiro seria o substituto do seu primogênito. E que naquela manhã seguinte, da Páscoa, o seu filho não estaria morto, mas um cordeiro imolado estaria lá no lugar dele. Irmãos, no final das contas, o que nos salva não é o tamanho da nossa fé, nem a robustez dela, mas aquele que é o nosso Salvador, o qual nós abraçamos através da fé. Segundo, eu queria também que você terminasse essa breve reflexão se lembrando e tendo em mente que essa fé com a qual nós podemos crer em Cristo nem sequer é algo que nós temos de nós mesmos. Porque alguém pode pensar que fé é uma faculdade do nosso intelecto, que fé tem a ver com algum dispositivo da nossa alma, alguma coisa dessa forma. Não. A Bíblia diz a nós, em Efésios capítulo de número 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que esse texto está ensinando para nós é que a fé não vem de nós mesmos. A fé não é um órgão da nossa mente. A fé não é uma capacidade própria da nossa alma. A fé é um dom de Deus. A fé é algo que Deus derrama em nosso coração pelo Espírito. Porque o pecado nos afetou de tal maneira, o pecado foi tão forte em nosso coração, que nós, de nós mesmos, que nós, deixados à nossa própria sorte, jamais poderíamos crer em Cristo, crer na obra de Deus, a não ser que o Senhor mesmo tomasse a iniciativa de transformar o nosso coração. Quando o Senhor regenera o nosso coração por intermédio do Espírito, Ele nos concede fé, Ele nos capacita com fé, Ele nos dá a fé como um dom, para que eu e você, agora, dotados de fé, possamos exercitar a nossa fé crendo em Cristo. A fé, irmãos, no final das contas, não é obra, não é mérito, não é esforço, mas como diz
O mesmo Horatius Bonar que eu citei há pouco. A fé é a cessação de tudo isso e a aceitação, em lugar de tudo isso, do que o outro fez por mim, fez completamente e fez para sempre. A fé é a cessação das nossas obras e simplesmente abraçar aquilo que Cristo fez por nós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e nem mesmo essa fé vem de nós. Tudo isso, irmãos, para que no final das contas toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada ao Senhor. A Deus e somente ao Senhor pertence a nossa salvação. Você pode pensar, poxa vida, mas essa doutrina é muito fácil então, não é? Poxa, você está me contando que eu não preciso fazer nada? Bom, não é bem assim. O que estou te dizendo é que o mérito para a nossa salvação pertence ao Senhor. E de fato, diante disso eu e você não devemos fazer nada. Mas a mesma fé que nos justifica é também a fé que nos santifica. A palavra de Deus nos diz que a mesma fé que nos faz justos diante do Senhor é também a fé que nos santifica. Tiago, irmão do Senhor Jesus, em sua pequena epístola diz: a fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer é que essa fé, que é um dom de Deus, se ela de fato existe em nós, ela vai produzir uma nova vida. Ela vai produzir obras de graça. Mas obras para poder comprar a salvação? Claro que não. Como você, eu tenho certeza, já se convenceu nesses minutos. Fé produzindo obras como resposta grata, feliz, bem-aventurada de corações que foram salvos pela misericórdia do Senhor. As nossas obras são uma forma de nós louvarmos ao Senhor. As nossas obras são uma forma de nós dizermos que de fato nós temos fé verdadeira, porque é impossível alguém ter o Espírito de Cristo habitando no seu coração e ainda viver chafurdando na lama do pecado. É impossível. Porque se em Cristo habita em nós, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Se nós estamos em Cristo, nós então nos despojamos do velho homem, arrancamos a vestimenta do velho homem e nos revestimos de Cristo para uma nova vida, como nos diz Colossenses. A verdadeira fé nos justifica porque crê em Cristo. E a verdadeira fé produz frutos de arrependimento no nosso coração. Essa é a verdadeira salvação. Eu queria que você, então, chegasse ao final dessa mensagem se lembrando daquele texto que nós lemos na abertura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Somente pela fé nós somos salvos. Somente pela fé nós temos a graça do Senhor sobre nós. Vamos orar? Deus, nós te rogamos, guarda essa palavra nos nossos corações. Convença-nos, ó Deus, desse que é o coração do Evangelho, o fato de que a nossa salvação não é por obras, por nós praticadas, mas pela obra perfeita de Cristo Jesus em nosso lugar. Derrama a tua graça sobre nós, nos abençoe, nos ensine o teu caminho e guarda o nosso coração na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Que cada irmão e irmã que nos assiste e acompanha agora essa palavra possa sair daqui ou possa desligar esse vídeo edificado pelo Senhor e pela tua graça. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito do Senhor, seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida grandemente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir aqui o canal dessa igreja querida, Presbiteriana do Flamengo. Não deixe aí de deixar o seu like ou o seu comentário, porque isso é uma bênção para que a gente possa, e a liderança dessa igreja possa acompanhar aquilo que você tem a nos dizer sobre a edificação do seu coração também nessa caminhada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.